Deus abençoe que seja assim a semana inteira. A preguiça nada mais é do que a gente sempre escolher o que é mais fácil. Os meus dias produtivos normalmente começam assim, tranquilos, mas quando eu começo o dia assim, eu já sinto que as coisas elas melhoram. Oiê, começando mais um vídeo por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho. Nem piscamos direito e o meio do ano já tá aí. Daqui um pouco é dezembro de novo e a vida tá acontecendo. Parece que cada vez mais rápida, cada vez mais voraz. E se a gente não presta atenção nos nossos dias, nos detalhes, nas coisas simples e comuns do dia, a gente é engolido por um sistema que só faz a gente ser produtivo. Eu tava aqui pensando, né? Na verdade, eu comecei esse dia pensando, vou gravar um vlog super produtivo hoje. Eu consegui acordar mais cedo, faz semanas que eu não consigo acordar às 5h30. Faz muito bem pra mim acordar mais cedo, porque é um tempo que eu passo sozinha, é um tempo que eu consigo fazer meu devocional, é um tempo que eu consigo ajustar ali o que eu quero fazer daquele dia, o que eu quero que aconteça naquele dia e me organizar mentalmente também. Isso que eu quero dizer é 1 hora mais tarde, porque eu tô sempre acordando entre 6h30 e 7, então não muda muito. Só que esse pouquinho de tempo que eu acordo mais cedo faz total diferença no meu dia e eu gosto muito disso, mas eu não tava conseguindo acordar mais cedo. Já que eu consegui acordar mais cedo, eu já vou fazer um vlog super produtivo nessa segunda-feira, nesse começo de mês, vamos reiniciar o mês. Logo tô indo viajar também, então vamos aproveitar essa semana pré-viagem para fazer as coisas acontecerem. E aí eu tava me organizando para isso e comecei a gravar agora e pensei na seguinte coisa enquanto eu falava com vocês. Eu não quero ser mais uma pessoa atropelada pelo sistema que faz a gente ser produtivo. Então eu comecei esse vídeo para ser um vídeo de produtividade, um vídeo onde eu consiga fazer tudo que eu preciso, e não que eu não vá fazer isso, não que eu não vá tentar, mas eu acho que esse não é o foco. O foco é viver esse dia da melhor forma que eu conseguir, fazer aquilo que eu preciso fazer, cuidar das coisas ordinárias com amor e como se fosse pro Senhor, porque muitas vezes a gente é produtivo, a gente faz o que precisa ser feito, mas a gente não dá 100% nessas coisas. E eu não quero fazer com que os meus dias sejam cheios de tarefas ticadas, mas que sejam coisas vazias. Eu quero que o que eu fizer eu dê o meu melhor, e ainda que seja pouco, que esse pouco seja para honrar a Deus. Então, assim, eu tenho várias coisas para fazer no dia de hoje. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar no meu livro, eu tenho que cuidar da casa, tem algumas coisas que eu preciso dar uma organizada, a casa tá meio bagunçada. Coisas que me demandam tempo, eu já fui correr, já fui na fisioterapia e eu quero fazer essas coisas. Eu quero conseguir dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, se não tudo, grande parte do que eu tenho para fazer hoje, mas eu quero fazer de uma forma que eu esteja aqui, eu esteja presente, eu esteja vendo as coisas acontecerem. Eu não quero só fazer e que os dias me atropelem, que os anos passem. A moça tá limpando ali embaixo, começou a fazer barulho.
Mas é isso, eu não quero que os dias passem, os anos passem e eu tenho a sensação de que eu fui atropelada. E eu não vivi esses dias, ainda que seja fazendo as coisas comuns do dia a dia, as coisas que muitas pessoas não veem valor e não tratam como algo importante a ser feito, como as coisas da casa, lavar uma louça, cuidar de pequenas e simples coisas do diário, que no fim das contas são o que é a base daquela casa. Então é isso, gente, reflexões do dia pra vocês verem. Eu comecei a gravar um vídeo com uma ideia, comecei a falar com vocês e já no meio do caminho eu já comecei a ser ministrada. Então é isso. Bora que eu vou agora pegar uma água, colocar um saborzinho na água, porque começou o verão. Não começou o verão, tá na primavera ainda, mas o tempo aqui começou a esquentar. Tá um calor assim, tremendo. Uma coisa que eu ia até falar é que, gente, eu sou demais. É uma coisa até que me dá vergonha, porque hoje mesmo eu fui na fisioterapia, eu fui correndo até na fisioterapia, tá, que tudo bem, tá calor, e eu fui correndo. Chegou lá, eu acho que meu corpo esquentou tanto, e lá dentro tava um pouco abafado, eu suei tanto, mas tanto. E aí eu fico até imaginando a minha fisioterapeuta me olhando, eu pingando de suor, fazendo fisioterapia. Tá que a minha fisioterapia não é uma coisa assim parada, é bem um treino fortalecedor mesmo. Então, enfim, é isso. Devaneios da minha cabeça. Deixa eu começar a trabalhar, porque já são 10h30 da manhã e eu preciso fazer o que precisa ser feito. Coisas que eu faço nas horas vagas. Fiz uma pausa aqui da revisão e tô treinando textura pra melhorar o desenho. Na verdade, faz dias que eu não desenho, viu, gente? Tô cheia de atividades pra fazer e não tô tendo tempo pra fazer meus hobbies. Mas parei uns 5 minutinhos aqui pra fazer umas texturas. Hora do almoço, tô aqui com o meu almocinho. Essa semana também eu quero focar firme na minha dieta. Começamos um desafio novo no grupinho das amigas, eu e meus desafios, e eu quero focar, não só essa semana, mas eu quero focar esse resto do mês. E eu até criei esse desafio para que eu me policie também, porque a gente vai de férias pro Brasil e eu não quero desandar lá, não quero perder tudo que eu tenho trabalhado nos últimos meses. E tá aqui minha comidinha: arroz, lentilha, frango, cuscuz marroquino e melão de sobremesa. Depois de 40 minutos eu posso comer chocolate também, 20 gramas de chocolate, 70%. E é isso, vou almoçar e depois voltar aos trabalhos. Eu não sei vocês, mas eu tenho um lugarzinho na casa que é como se fosse o meu depósito. Eu vou juntando um monte de coisa lá e postergando pra limpar. E isso é uma das minhas sacadas. Eu vou juntando um monte de reciclável e quando não dá mais, aí eu desço com todos eles. E hoje já era o meu tempo limite pra estar acumulando coisas.
Já fiz várias coisas. Agora são 2h07 da tarde. Eu senti que já tem sido um dia maravilhoso. Ai, Deus, abençoe que seja assim a semana inteira. Eu finalizei o trabalho do meu livro que eu tinha pra fazer hoje. Na verdade, eu quero começar ainda um próximo capítulo, mas isso só se me sobrar tempo e energia no fim do dia, porque eu tenho outras demandas. Comecei a separar os arquivos do vídeo que eu vou começar a editar agora. Mas antes eu fui limpar as sacadas, que era uma coisa que eu estava postergando e com preguiça. Na verdade, esses últimos dias, como eu comecei a mexer com as malas e com roupas e tudo isso, o meu quarto depois eu vou mostrar, tá uma bagunça. E eu preciso organizar essas coisas da casa que estão meio bagunçadas. E normalmente eu faço isso no domingo, começa a segunda tudo organizado. Só que eu não fiz isso ontem. E eu venho de dias e semanas preguiçosas. E olha como são as coisas. Eu estava justo buscando algo olhando o YouTube, porque quando eu vou fazer alguma atividade que eu não tô a fim de fazer, eu sempre coloco algo que eu gosto de assistir ou de ouvir. E deixo tocando e faz com que aquilo passe mais rápido o tempo. Já venho aqui com uma pontuação, um parêntese de que o que nós falamos no começo do dia, de não viver sobre esses lugares de atropelar as coisas e tentar apertar com o botão de pular o momento que a gente tem que viver. Enfim, tava procurando algo no YouTube e aí me apareceu o vídeo do Douglas Gonçalves falando sobre preguiça. E aí eu falei, bom, já cliquei nele, né? Na verdade, nesse momento eu nem tava pensando sobre a minha preguiça. Eu simplesmente cliquei no vídeo porque eu achei interessante. E gosto das ministrações do Douglas. E aí depois vou até deixar o link no box aqui pra quem quiser assistir, que eu acho que vale super a pena, assim. Muito boa, são 20 minutinhos, muito bom. E uma das coisas que ele falou foi sobre uma parte do Sermão do Monte, que tá lá em Mateus 7, no verso 13 e 14, que ele vai falar assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. E ele estava justamente usando desses versos para falar sobre a preguiça. E ele falou uma coisa que eu achei muito, assim, potente, interessante, de que a preguiça nada mais é do que a gente sempre escolher o que é mais fácil. É escolher a porta mais fácil, é escolher a porta mais larga e não o caminho mais difícil. E nisso, às vezes a gente pensa, mas eu não sou preguiçoso. Ele até citou um exemplo de uma pessoa que vai nas lives dele 5 horas da manhã. A pessoa levanta e fala, eu não sou preguiçoso. Só que não tem a ver com isso, preguiçoso. O preguiçoso não é porque você trabalha 12 horas por dia que você não é preguiçoso. Mas é porque você tá fazendo aquilo que é fácil pra você. Agora, quando você tem que fazer aquilo que é difícil, que diz se você é preguiçoso ou não. Quando você tem que pegar e organizar a casa, que é uma coisa que talvez seja difícil pra você levantar a bunda do sofá e ir lá fazer. Ou seja chato de fazer. Ou simplesmente você comer bem, porque você sabe que você tem que cuidar do seu corpo, do templo do espírito. E você não come, você come tudo aquilo que vem na cabeça, ou só se vive uma vez, e esse tipo de coisa. Ou não estuda quando precisa estar estudando, ou a gente tem vários exemplos aí. E eu achei muito interessante porque Jesus, ele fala sobre isso na Bíblia, sobre a porta estreita, sobre as coisas fáceis e as coisas difíceis da vida. E ele não só simplesmente fala sobre isso. E eu acho que isso é uma das coisas lindas e profundas da Bíblia. Que ele não só fala o que você tem que fazer, que nem aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, Jesus, ele fala e ele faz. E ele poderia muito bem ter nos julgado de uma forma fácil. Era simplesmente acabar com a humanidade. Deu ruim? Vamos lá e acaba com eles. E é o que nós fazemos normalmente nas nossas vidas. A gente procura um lugar fácil. E Jesus não, ele se entregou de morte de cruz para nos salvar. Ele escolheu o caminho estreito, ele escolheu o caminho difícil. E porque eu, com a minha cara de pau aqui, eu não posso fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu tenho que trazer essa verdade à minha memória, de que ele pagou um preço difícil para que eu tivesse vida hoje,
E quando eu precisar fazer algo, que muitas das vezes são coisas que, gente, é só fazer, não tem grandes coisas. É só eu pegar, levantar e tirar a roupa do varal. É só eu pegar, levantar e não deixar as bagunças na casa. É só eu levantar, sentar na frente do computador e estudar o que eu preciso estudar. Ou escolher o alimento certo que eu preciso comer. E isso não quer dizer com coisas mirabolantes, não. Mas em vez de eu fazer um prato gigantesco, eu comer algo mais variado, algo mais pensado. Escolher não comer os docinhos que eu como todos os dias, ou a coquinha, e enfim, esse tipo de coisas. E enquanto eu tava ali trabalhando, eu falei, nossa, meu Deus, potente. Isso ficou muito no meu coração, porque talvez eu esteja sendo essa pessoa que estou sofrendo de preguiça em diversas áreas da minha vida e não estou me lembrando daquilo que o Senhor fala sobre o nosso propósito, a nossa jornada. Que se toda vez que eu escolher o caminho fácil, eu vou cair num lugar de perdição. Então, fico alerta aí pra vocês. Queria compartilhar a reflexão antes que eu comece a edição do meu vídeo. E se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui embaixo, que vale super a pena. Muito bom. Eu, sim, resumi o que ele falou. E é isso, gente. Vim aqui tomar um arzinho, terminei de limpar a cozinha e fui bater papo com a minha amiga Jaque. E agora, o que eu preciso fazer? Estudar um pouco. Preciso estudar um pouco do meu curso, preciso estudar um pouco de francês. E... eita, que barulheira! Enfim, preciso estudar um pouco e talvez eu faça 15 minutinhos de cada, porque é melhor feito do que perfeito. Porque eu já tô também cansada, já são 4:30 da tarde, já fiz bastante coisa. Eu terminei de limpar a cozinha, não sei se eu falei. Enfim, terminei de limpar a cozinha. Falta eu pegar o quarto e eu queria também limpar o armário ali dos sapatos, a sapateira. Não sei o que eu faço, porque o quarto tá virado dos avessos. E vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Eu venho contando pra vocês aí o que eu vou fazer. Mas tem sido um dia muito gostoso, assim. Muito produtivo, mas muito cheio de reflexões, O foco não é o quanto de coisa que eu faço, mas a forma que eu faço e a excelência que eu tô fazendo essas coisas. E sendo repreendida no meu próprio vídeo, eu falando coisa e já desfalando coisa. É isso, gente. Deixa eu estudar, porque daqui a pouco o Igor chega também, e aí eu quero ficar de boa. Outra coisa antes de eu sumir daqui, é que tô jogando um joguinho familiar agora, gente, muito legal, chama Heroes and History, acho que é isso. Vou deixar a fotinha do joguinho aqui. Muito legal. Ele tem um clã, você pode montar o clã. Claro que você tem que passar primeiro alguns níveis e depois você entra dentro de um clã. E a gente criou um clã nosso, da família, tá os primos tudo, os amigos, tá muito legal. A gente tá jogando bastante. E outra coisa, eu tô assistindo uma novela turca muito boa que se chama Erkai. Eu nunca sei o nome, gente. Amor e Vingança. Tem na Globoplay. Muito boa mesmo. Vou deixar também a fotinha dela aqui. É assim, passei os últimos dias assistindo muito mesmo, que nem doida. E esses últimos dias que eu tô mais de boa, porque também acho que eu passei muito tempo assistindo e jogando, que eu precisava dar uma espairecida. Então não tô pintando, não tô desenhando, mas tô assistindo novela e jogando videogame, que é o que importa. E é isso. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer pra não enrolar e ver se me sobra alguma energia ainda pra seguir com as coisinhas que tem pra fazer ainda hoje. O negócio é o seguinte, tô aqui no quarto, vou pegar o quarto pra organizar agora. Eu só estudei um pouco do meu curso, na verdade foi uns 40 minutos, não peguei o francês ainda e tô com medo de não conseguir pegar ele hoje ainda, porque eu já tô cansada
E vou arrumar o quarto porque as roupas estão todas aqui pro meio. Senão vai mais um dia eu dormir no meio dessa bagunça. E eu tirei roupa do varal hoje de novo, então tem mais roupa pra guardar. Então eu vou fazer isso. Enquanto vocês veem aí que tá com o processo de organização. Mas deixa eu mostrar antes como que tá, pra vocês terem uma ideia. Roupas espalhadas por todo lado. Tinha um saco a vácuo aqui também hoje que eu já guardei. E as malinhas ali. A minha já tá pronta. Preciso fazer a do Igor, que vai rolar em algum dia dessa semana. Mas bora pra eu... Vamos ver quantos minutos eu demoro pra organizar isso aqui. O dia foi tão intenso e cheio de coisas, cheio principalmente de aprendizados, que eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!